Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial nessa minha série de entrevistas durante a quarentena. Estou trabalhando em home office aqui em São Paulo e ele é procurador da República, integrante da Lava Jato em Curitiba e doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. É o Roberson Pozobon. Boa tarde, procurador. Seja bem-vindo aqui ao Antagonista. Boa tarde, Felipe, e boa tarde também a todos aqueles que estão nos assistindo, nos lendo. É um prazer estar com vocês aí, poder discutir alguns temas sobre combate à corrupção, entre outros. Maravilha. Procurador, eu tenho lembrado agora, nessa fase de pandemia, em que há muita discussão a respeito da necessidade de se reativar setores da economia e uma discussão sobre a preservação de vidas, em contraste com essa volta da economia. Isso me faz lembrar, é claro que não são situações iguais, mas me faz lembrar aquelas alegações de investigados da Lava Jato de que a operação prejudicava a economia. Ela prejudicava o desenvolvimento das empresas, o seu funcionamento, e isso acabaria gerando desemprego. A gente via muita gente que estava com medo de ser presa usando esse tipo de alegação contra a operação. E agora a gente vai até chegar nesse ponto, a gente vê dinheiro que foi recuperado pela Lava Jato sendo devolvido para empresas estatais, subsidiária, e também sendo usado no próprio combate aqui à pandemia. Então, agora, até que passou ali um momento de turbilhão, de maior comoção nacional em torno daquelas investigações, especialmente do ex-presidente Lula, como é que o senhor avalia hoje essa alegação e as consequências da Lava Jato em termos econômicos também? Poxa, Felipe, essa é uma questão muito bacana. Eu vejo, na verdade, essa alegação de que o combate à corrupção, a investigação da corrupção ofende ou prejudica a economia como uma simples bengala, muitas vezes utilizada pelos próprios criminosos como um escudo para que as investigações não avancem naqueles nichos onde eles estão corrompendo e estão forrando seus bolsos com dinheiro. Toda a teoria econômica, toda a teoria que analisa a eficiência das relações econômicas nos mostram nos estudos que a economia funciona melhor quando a iniciativa privada pode competir e buscar eficiência, e não simplesmente buscar os amigos do rei, buscar o conchavo, buscar o ajuste de preços. Então, a economia vai bem quando a iniciativa privada tem o poder de desenvolver os seus negócios, buscar, junto ao setor público, oferecer o melhor preço, buscar a eficiência, né? E é justamente isso o que ocorre, a eficiência ocorre onde não há. Como a gente pôde verificar ao longo desses vários anos de Operação Lava Jato, a Petrobras ela foi o palco de um grande esquema de corrupção. E o que a gente pôde ver, até o momento que os prazos prescricionais nos permitiam investigar, e isso remonta desde 2002 para cá, foi que a estatal, nos seus maiores contratos, e também os contratos médios, e às vezes contratos pequenos, ela era saqueada por muitos empresários, políticos e próprios agentes públicos, no sentido de que eram desviados valores multibilionários dos seus contratos que não serviam à Petrobras, muito pelo contrário, serviam à manutenção de um status quo corrupto. Então, esse argumento de que a investigação da corrupção e a cessação dessas organizações criminosas, o desmantelamento dessas organizações criminosas que estão feitas sujeira, incrustadas em muitas das áreas públicas, é algo ruim, isso beira o ridículo. Já ouvi também pessoas argumentarem teorias que já foram afastadas por muitos outros estudiosos, no sentido de que a corrupção funcionaria como uma graxa nos negócios. Isso também é absolutamente absurdo. O que é uma graxa para os negócios é a transparência. O que é uma graxa para os negócios é a iniciativa privada poder atuar de forma livre e desimpedida de acordo com a lei. Todo o resto, a corrupção e todos os seus efeitos deletérios, isso é areia nas engrenagens dos negócios públicos ou privados. Certo, procurador. O senhor quer completar? Que não há muito mais.
Então, É isso mesmo, no Felipe. dia 21 de maio, agora, o antagonista deu a seguinte notícia que tem a ver com isso que a gente está falando. A pedido da Força Tarefa da Lava Jato, vou ler aqui a nota, a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba determinou a transferência de 55 milhões e meio de reais que estavam depositados em conta judicial para os cofres da Petrobras e da Transpetro. Os valores são decorrentes de acordos de colaboração premiada celebrados no âmbito da operação, de repatriação de valores e de renúncia voluntária. O senhor pode explicar para a gente mais detalhadamente como é que se recupera esse valor e qual é a trajetória desse dinheiro desde que a Lava Jato encontrou os corruptos até esse momento da transferência? Vamos lá. Antes, eu acho que a gente precisa falar como não se funciona o combate à corrupção quando não se adotam técnicas especiais de investigação, especificamente a colaboração premiada, a leniência, a cooperação internacional. Quando você tenta investigar a corrupção e compreender o funcionamento de organizações criminosas corruptas, de criminosos de colarinho branco, sem você ter acesso à informação de alguém de dentro, você atua como se fosse tentando tatear, montar um quebra-cabeça sem saber exatamente a figura que você quer montar. Então, recentemente, agora eu tinha um quebra-cabeça de 5 mil peças que eu estava montando há um longo período, e agora na quarentena aproveitei alguns momentos aí para retomar o quebra-cabeça. E eu fiquei pensando, demorou dias, horas, muitas horas para montar esse quebra-cabeça. Aí eu fiquei pensando, imagine se eu tivesse que montar esse quebra-cabeça sem exatamente saber qual era a figura que eu estaria montando. Então, acordos de colaboração premiada e de leniência, eles não são provas que encerram investigações, são provas que dão o norte de investigações, permitem que você procure as provas nos lugares adequados. E foi isso que aconteceu com a Lava Jato. Então, os acordos de colaboração e de leniência, eles têm várias utilidades. Uma delas, que você trouxe agora mesmo à tona, Felipe, é a utilidade de ressarcimento imediato aos cofres públicos. E por que isso ocorre? Porque nos acordos de colaboração premiada, a gente estipula valores de multa, valores de perdimento, de ressarcimento, e o colaborador ou a empresa colaboradora, ela se compromete a não questionar aquilo, simplesmente a depositar numa conta judicial para posterior colaboração. O que os investidores tentam ocultar os seus bens nos lugares mais escondidos possíveis. E dois, eles ficam recorrendo para que não haja o efetivo devolução aos cofres públicos dos 4 graus de jurisdição brasileira. Então, os acordos de colaboração permitiram na Lava Jato já a devolução efetiva de mais de 4 bilhões para os cofres públicos. Isso não tem precedentes no Brasil. Eu creio que, se a gente for contar todos os outros casos de corrupção na esfera federal, talvez não some esse valor de restituição aos cofres públicos em todas as outras ações já ajuizadas. Então, os acordos de colaboração são efetivos para isso, né? Um outro ponto os acordos de colaboração, eles permitem aos investigadores chegar em esquemas de corrupção que não passavam nem pela cabeça antes, que estavam fora dos radares das autoridades. E foi isso que aconteceu na Operação Lava Jato. Foi uma operação que começou como uma investigação de doleiros, de crimes financeiros, de remessa de valores para o exterior, etc. Não havia corrupção no início da investigação da Lava Jato, mas que daí se fez um link com Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, e ali você foi fazer como desmantelando um novelo criminoso, e aí se chegou à corrupção na administração direta, em várias estatais e por aí vai. Isso foi sendo construído, foi sendo descoberto com uma série de colaborações. Só mais um detalhe, um destaque em relação a essa devolução dos 50 milhões, que vale a pena trazer. Boa parte desses 50 milhões foram repatriados para o Brasil. O que eu quero dizer com repatriados? Eram valores que em contas bancárias, em empresas offshores, empresas de fachada no exterior, e que muito provavelmente não seriam restituídos ao Brasil se não fossem os acordos de colaboração. A gente nem sequer saberia desses bens, né? Então, a investigação lastreada em técnicas especiais de investigação, uso amplo da tecnologia, nas colaborações premiadas de acordo de leniência, na cooperação internacional, nesse caso com a Suíça,
permitiu que esses milhões fossem devolvidos. E aí, só um terceiro destaque que eu faria, Felipe, os 50 milhões, se a gente for parar para pensar, ele é uma quantia grande, mas o efeito da corrupção foi muito maior do que esse enriquecimento desses agentes específicos. Então, se de uma parte eles devolveram o dinheiro ilícito que estava com eles, eles também permitiram que a gente processasse outras pessoas que não são colaboradores, que não são empresas lenientes, e nessas ações a gente busca o ressarcimento do restante que foi causado de dano. Certo, procurador. Então, o senhor está mostrando aí a importância daquela figura que é conhecida popularmente como delator, mas que mais tecnicamente se chama de colaborador premiado, né? Aquele cara que fecha justamente a colaboração premiada para contribuir com as autoridades, contando os esquemas criminosos dos quais ele sabe, dos quais ele participou. Mas a gente vai detalhar mais esse assunto, porque houve medidas que talvez tenham atrapalhado aí a operação, e eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Mas só uma pergunta ainda sobre esse dinheiro devolvido. Qual é a garantia que os brasileiros, pagadores de impostos, têm de que esse dinheiro não vai ser roubado de novo, por exemplo? Porque ele volta para a Petrobras e para a Transpetro. Muita gente tem a imagem da Petrobras como um foco de corrupção, da Transpetro, que era presidida pelo Sérgio Machado, que depois, inclusive, gravou ali conversas com os políticos, subsidiária da Petrobras, também outro foco de corrupção. Então, esse dinheiro ele vai ser bem utilizado? Excelente ponto. E aí a gente tem que trabalhar ele em duas frentes, Felipe. Uma das frentes diz respeito ao aperfeiçoamento da própria Petrobras e das suas subsidiárias, no caso a Transpetro, o seu aperfeiçoamento nos sistemas de controle, de compliance, as políticas que ela passa a adotar para que isso não aconteça novamente. Então, após todas as revelações da Operação Lava Jato, me permita aqui fazer um retorno que eu acho que vai ficar bem ilustrativo para quem estiver vendo. Em 2014, mais ou menos em setembro de 2014, Felipe, a gente estava com as primeiras suspeitas lá na operação de corrupção na Petrobras. A gente tinha um pagamento de um doleiro, o Alberto Youssef, para o Paulo Roberto Costa, que foi um ex-diretor poderoso da Petrobras. A gente sabia, então, que um doleiro estava passando valores expressivos para o ex-diretor da Petrobras. E aí a gente tinha também ao lado estudos que mostravam que havia sobrevalor, algumas obras que foram conduzidas. Paulo Roberto, a gente tem o sobrevalor, a gente tem uma lavagem, mas a gente não sabe como funcionou a corrupção. E aí a gente chamou a diretoria jurídica, o setor de compliance da Petrobras para uma reunião lá na Força Tarefa, aqui em Curitiba. E aí a gente colocou todas essas peças do quebra-cabeça em cima da mesa e perguntamos para eles como que pode ter ocorrido essa corrupção. E a resposta genuína daqueles funcionários, eram funcionários que estavam lá de boa fé, foi: olha, a gente tem uma série de controles na Petrobras, são licitações, são auditadas pelo TCU, tem controles internos, tem pareceres do departamento jurídico, e a gente, diante de todos esses controles, a gente pode afirmar com uma margem de segurança grande que não há como existir grande corrupção na Petrobras. Aí a gente falou: olha, a gente não está falando que se há ou não há corrupção na Petrobras, a gente está perguntando onde ela está, porque ela de fato aconteceu. Aquela reunião acabou daquele jeito, e mais tarde, com as colaborações, a gente viu, e outras provas, a gente viu todo o esquema, como ele funcionava. Então, aquele estado mental dos funcionários públicos da Petrobras, lá naquele ano de 2014, era os controles, os métodos de controle contra a corrupção, as restrições, assim, os mecanismos internos de controle da estatal eram diferentes dos que hoje lá estão. Então, houve um aperfeiçoamento interno. Um outro ponto relevante para que um grande esquema criminoso como esse revelado pela Lava Jato não se reinstale é a transparência. A gente precisa ter transparência, e a transparência ela é, assim, eu diria, imprescindível num ponto-chave. A transparência na nomeação de funcionários públicos do alto escalão, de funcionários públicos que vão exercer papéis chave na administração pública, como, por exemplo, na Petrobras. O critério para a nomeação de um diretor de abastecimento da Petrobras, de um diretor
de um presidente, de qualquer diretor da Petrobras, não pode ser um critério puramente político, que fulano agrada ao partido X, Y ou Z, ou é amigo do político, do cacique X, Y ou Z. Esse não é um critério, isso é um descritério, isso é irresponsabilidade. Você não pode colocar alguém que está amparado só em conexões políticas num cargo técnico e estratégico como esse. Porque ele muito provavelmente vai ter desvio de condutas para agradar os seus padrinhos, como fica claro na Operação Lava Jato, no Mensalão e por aí vai. E 2, que essa pessoa ela não vai ser nem eficiente do ponto de vista técnico, ela não tem conhecimento para isso. Então, um critério central para que todos os brasileiros acompanhem, fundamental para que não haja corrupção sistêmica novamente, é como estão sendo nomeados os grandes gestores da coisa pública no Brasil. Esse critério deve ser técnico. É lógico, existem algumas nomeações políticas, mas elas devem ser balizadas por pessoas capacitadas e devem ser submetidas de forma transparente para que toda a população possa acompanhar, né? Esse é um outro ponto. E um terceiro ponto, talvez, seja na esfera do aperfeiçoamento legislativo. Houve e ainda há uma série de lacunas, de falhas na nossa legislação que permitiram que a corrupção sistêmica se instalasse. A gente precisa suprir essas falhas para que isso não se repita. Exatamente. E chegando aí no aspecto legislativo e também em decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da delação premiada, da qual a gente estava falando agora há pouco, o senhor, ao comentar essa devolução de dinheiro para a Petrobras e para a Transpetro, citou o fim da prisão em segunda instância como um dos problemas que atrapalham justamente esse fechamento de colaboração. Muita gente vê a prisão em segunda instância com bons olhos, porque ela prende os corruptos mais rapidamente, mas nem sequer começa a conceber que ela também tem um efeito sobre o interesse do delator em expor as organizações criminosas com as quais ele atuou. Então, qual é a influência de uma coisa sobre a outra, procurador? Excelente ponto, e elas estão diretamente conectadas, Felipe. Primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que não há colaboradores com a justiça, grandes criminosos, não há interesse em grandes criminosos colaborarem com a justiça se eles vislumbrarem uma opção de impunidade. Eles sempre vão buscar a melhor alternativa. Quando a gente fala em crimes de colarinho branco, a gente não fala de crimes que são praticados de cabeça quente, crimes passionais, crimes que às vezes são praticados de forma irrefletida. Essas pessoas que praticam crimes de colarinho branco, sejam corruptores, corrompidos, operadores financeiros, quem quer que seja, eles calculam todas as variáveis antes de praticar esses ilícitos. E eles calculam antes de praticar e, logicamente, também depois de praticar. Então, uma vez que eles sejam descobertos, digamos, uma pequena parte dos ilícitos que eles praticaram foi descoberta. Uma pequena parte que às vezes já é gigante por si. Vamos citar o caso do Alberto Youssef. Se descobriu lá alguns crimes que ele praticou, mas já era bastante coisa. Se ele lá em 2014 ele pensasse, olha, eu acho que eu tenho uma chance grande aqui de impunidade, de barrigar aqui essas ações judiciais contra mim por 4 graus de jurisdição, por 20 anos até prescrever. Será que ele teria interesse em devolver milhões para os cofres públicos, revelar todos os seus comparsas criminosos, iniciar uma nova, virar a página? É lógico que não. A gente está falando de pessoas que enriqueceram ilicitamente, causando juízos aos cofres públicos na ordem de milhões e milhões de reais. Então, eles sempre vão para a alternativa. O que isso tem a ver com a prisão em segunda instância? Bom, tem tudo a ver. Quando a gente está falando de colarinho branco, a gente está falando de pessoas que não só calculam tudo, põem tudo na ponta do lápis entre impunidade e punição, como também pessoas que têm acesso aos melhores defensores do país e do mundo. Advogados muito competentes que podem manejar todos os recursos para postergar tanto quanto possível qualquer punição. E eles o fazem dentro das regras do sistema, que no nosso caso, elas são bastante permissivas para isso. Se essas pessoas têm acesso a esses defensores, se eles podem postergar por anos a sua execução de pena, a prisão em quarta instância no Brasil acaba sendo uma não punição. É muito remota a chance. Então, em resumo, criminosos não colaboram para se sentir bem com a sua consciência.
Criminosos não colaboram por uma questão de, enfim, de fazer o que é certo. Colaboram porque veem na colaboração uma estratégia de defesa legítima que lhes trará um dano menor que a punição numa esfera adversarial. Então, quando o Supremo retrocedeu no entendimento sobre a possibilidade de prisão em segunda instância, isso acabou gerando um efeito na mentalidade desses criminosos de colarinho branco, no sentido de que talvez a colaboração premiada não vale a pena. Ou, pelo menos, ela foi colocada lá nas últimas opções da fila. Logo, se você não tem mais a colaboração para alavancar as colaborações, para alavancar as investigações, descobrir novos fatos criminosos, o que acontece? Menos pessoas ficam expostas. E, com isso, o sistema vai se fechando. Eu lembro aqui aquela frase que foi divulgada do ex-senador Romero Jucá, né, numa interceptação telefônica com o presidente Sérgio Machado, da Transpetro, que depois se tornou colaborador. É preciso estancar a sangria. Exato. E a sangria, naquele momento, era justamente a sangria dos acordos de colaboração premiada que vinham sendo feitos em virtude de uma mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que voltou a permitir a execução de pena em segunda instância. Então, esse ponto, se fosse para elencar um ponto, sim, o ponto mais importante para que a gente tenha um país menos corrupto, com uma justiça mais efetiva, seria esse, do Congresso realmente retomar aquelas discussões do fim do ano passado, onde vários congressistas, senadores e deputados colocaram como um assunto prioritário a aprovação, seja por via de PEC, seja por via legal, aprovação da prisão em segunda instância. No fim do ano passado, eu vi algumas manobras para jogar para o ano de 2020 esse assunto, né? Todos nós vimos. E o que aconteceu? Não aconteceu. Né? Não foi retomado, obviamente, era o objetivo. Alguns fizeram uma média ali no final do ano, mas ciente de que viria o recesso, voltaria o ano seguinte, iam surgir novos assuntos, novas pautas políticas, e arrefecer a pressão para que se restabelecesse, por via legislativa, a prisão após segunda instância, que foi derrubada por decisão do Supremo Tribunal Federal, constituído de ministros indicados por políticos. É sempre bom lembrar. Agora, nessas decisões do fim do ano passado, também teve uma que teve a ver com a colaboração premiada. Aqui vamos indo por tema, que fica mais fácil para o ouvinte, para o espectador entender tudo, que foi justamente dentro do pacote anticrime proposto pelo agora ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e as mudanças inseridas pelo Congresso nesse pacote anticrime também foram citadas pelo senhor como aí causando problemas para a colaboração premiada. Em relação à delação, houve ali uma decisão por restringir a delação premiada a que o colaborador só pudesse falar sobre os crimes relacionados aos fatos originalmente investigados e não sobre outros esquemas criminosos dos quais ele tem conhecimento ou dos quais faça parte. A gente sabe que os parlamentares entenderam assim o texto e que por isso mesmo aprovaram dessa maneira. É lógico que a gente sabe, a gente tem a apuração, tem a reação dessas pessoas em relação ao pacote anticrime original. O ex-ministro Sérgio Moro, inclusive eu participei do programa Roda Viva com ele e acabei fazendo pergunta a respeito desse tema para ele, ele ainda tinha uma certa esperança de que o texto não fosse compreendido dessa maneira e que houvesse uma discussão dentro das pessoas envolvidas com as operações e tal, para essa pauta ser retomada e haver um esclarecimento a respeito desse texto que pudesse torná-lo, pelo menos, menos pior do que ele resultou, né, no Congresso Nacional, com a sanção, é bom que se diga, do presidente Jair Bolsonaro. Então, como é que o senhor vê essa alteração específica em relação à colaboração premiada que o senhor tem aí com tanta... a qual o senhor dá tanta importância na descoberta dos atos corruptos? Felipe, esse dispositivo ele afronta a lógica da colaboração premiada. Ele afronta a utilidade e a justificativa da colaboração premiada. Por que o Estado, por que existe o dispositivo do acordo de colaboração premiada, não só no Brasil, como em vários países nos quais a justiça penal funciona de forma mais efetiva e onde crimes são praticados em um percentual menor do que no Brasil? Ele existe assim, você atenua a pena do colaborador na medida em que ele te revela fatos e provas que permitem você responsabilizar diversas outras pessoas.
Então, o acordo de colaboração premiada, ele não tem por finalidade encerrar a investigação específica sobre a qual você está apurando o crime de uma determinada pessoa. Ele é um instituto de expansão das investigações. Ou seja, a lógica do acordo de colaboração premiada é centrífuga, é sair do centro para as beiradas, entender a organização criminosa de dentro para fora, e não centrípeta, né? No sentido de acabar, encerrar, estancar a sangria. Então, esse parágrafo 3º do artigo 3C, que foi inserido lá na Lei de Organizações Criminosas, ele foi inserido lá com um propósito que talvez não seja o melhor. O propósito de fazer com que a gente não tenha mais acordos de colaboração premiada com 70, 90, 100 anexos, 70, 90 conjuntos de fatos criminosos desconhecidos que podem, a partir dali, serem investigados, mas sim colaborações pequenas para resolver um caso específico e encerrar ali uma discussão. No meu ponto de vista, esse dispositivo ele pode ser interpretado de forma diferente, como você bem colocou, e também o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele não veda que o colaborador fale mais sobre fatos que eles não estão, pelos quais ele não está sendo investigado. Eu vou só, me permita aqui ler o dispositivo, né? Para ficar mais claro para todos. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e aí que vem o problema, tenham relação direta com os fatos investigados. Então, vamos transportar esse dispositivo lá para o 2014 da Lava Jato. Acordo de colaboração premiada com Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. Os fatos investigados lá sobre eles eram muito restritos. Basicamente, era o pagamento de uma Range Rover que o Youssef tinha pago lá para o Roberto, tinha dado para o Paulo Roberto como pagamento de propina. Se eles tivessem se limitado a falar sobre isso, a gente não saberia nem do esquema grande de corrupção da Petrobras, né? Então, é um dispositivo que não serve para nada. Por outro lado, ele deixa colaboradores os corruptos, né? Sem dúvida. Exatamente. Ou pelo menos deixa eles numa situação confortável, né, Felipe? Se você celebra um acordo com um colaborador achando que ele está falando tudo o que ele fez de errado, e mais tarde você descobre que ele omitiu os fatos X, Y e Z. Vamos pensar aqui, a gente está falando de um colaborador que está falando do esquema de corrupção da Petrobras, mas que também, e você não sabia disso na época da negociação, praticou crimes na eletronuclear, praticou crimes no Ministério do Planejamento, praticou crimes em outros locais. Você não sabia disso naquela época. Mas você, assim, entendeu que havia provas interessantes lá e ele revelou essas provas dos fatos investigados. Com o avançar das investigações, você vem e descobre que ele omitiu vários crimes gravíssimos que ele praticou em outros nichos de corrupção. Qual que vai ser a defesa desse colaborador para não ter o acordo rescindido? Ele vai falar, olha, a lei está me dizendo que eu só precisava revelar os fatos investigados. Então, o que esse dispositivo fez? Ele trouxe uma situação de conforto para os criminosos e de desconforto para com os investigadores, de desconforto para com a sociedade, que quer que criminosos, ao celebrar acordo de colaboração, revelem todos os crimes graves que eles cometeram. Certo. Procurador, saindo então um pouco aqui da delação premiada, o senhor também criticou, num artigo, na época, o juiz de garantias, a criação da figura, que também estava dentro desse pacote anticrime, nessa versão já desconfigurada do que foi proposto originalmente pelo então ministro Sérgio Moro, e o senhor também criticou a lei de abuso de autoridade. E eu chamo a atenção para a maneira pela qual o senhor começa aquele artigo. O senhor faz uma coisa que eu faço muito no dia a dia da política, que é a questão da linguagem, a questão do eufemismo, como eles colocam nomes bonitinhos com intenções que, na verdade, não são aquelas preferidas pela maioria da população que quer o combate à corrupção ou que quer saber a verdade do que está acontecendo. Isso, no meu trabalho de saneamento do ambiente cultural, é absolutamente diário, porque a corrupção ela começa na linguagem e é preciso refutar isso na sua raiz, né? Todas as militâncias de esquerda, de centro e de direita, elas sempre distorcem o sentido das palavras, esvaziam as palavras, e aí o volume de informações distorcidas dentro da cabeça dos inocentes úteis, né, no jargão político, vai produzindo sentimentos, vai produzindo ações
que são difíceis depois de contornar, de você injetar todas aquelas informações faltantes, todas aquelas correções. Então, o senhor faz isso a respeito da lei de abuso de autoridade do juiz de garantias. Vamos começar aqui pela lei de abuso de autoridade, voltando um pouquinho, antes de detalhar mais a questão do pacote anticrime, porque a lei de abuso de autoridade foi aprovada no Congresso antes do pacote anticrime, e também houve uma grande pressão popular para que não fosse aprovada daquela maneira. Também foi, de repente, numa sessão na calada da noite, como o pessoal criticou. E quais são os efeitos agora? Porque há uma grande comoção quando esses temas são pautados no Congresso e depois as pessoas não ficam sabendo direito das consequências. Então, isso entrou em prática? Em que isso atrapalha? Vamos lá. Pronto. Muito bacana você ter trazido essa questão das palavras. Eu acho isso extremamente importante também, Felipe. E cito com exemplos do léxico da Lava Jato, né, das palavras que investigados traziam, né? Só para fazer uma introdução já para falar da lei de abuso. É interessante que muitos dos criminosos, num primeiro momento, eles falam, mesmo colaboradores, eles falavam, eles introjetavam na sua consciência escusas de consciência, né? Bengalas psicológicas para talvez ser melhor. Então, aquele Chamavam que corrompia, propina não falava de que outro pagava nome. propina. Chamava de comissão, falava, uma comissão, uma participação. Não era cartel, né? Era um pacto de não agressão. Veja a amenização que se faz, né? E por aí vai, né? E assim também aconteceu no âmbito legislativo, né? De forma habilidosa, foi mais de um projeto com a intitulação Lei de Abuso de Autoridade. O que, se você analisar isoladamente, é ótimo. Quem quer uma autoridade abusando? Ninguém quer autoridades abusando. Todos os brasileiros, todos nós queremos autoridades seguindo a lei, respeitando os direitos e garantias individuais e por aí vai. Ocorre que esse nome que foi dado à lei não condizia com o conteúdo, né? A etiqueta não condizia com o interior do recipiente, né? Então, na lei de abuso, ela passou por alguns momentos de depuração e graças à atuação da imprensa, graças à atuação da população brasileira, muitos dos dispositivos ruins que estavam lá foram retirados no trâmite legislativo, isso foi ótimo. Inicialmente se criminalizava a própria interpretação do direito, né, o que no universo do direito se chama de crime de hermenêutica, né, crime de interpretação, mas ainda assim sobraram alguns dispositivos que são dispositivos que amarram ou pelo menos deixam funcionários públicos como eu, como vários outros, em uma situação de disposição desnecessária. Aqueles que querem fazer a coisa certa ficam ficam com alvos nas suas costas por redações inadequadas de dispositivos legais. Então, eu vou citar um deles, por exemplo, que se aplica aos juízes. Está lá, o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridades. É um crime com pena de 1 a 4 anos de prisão, 4 anos de prisão, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pois bem, quem que vai dizer o que é desconformidade com hipótese legal? E quem vai dizer o que é manifesta ou não? Então, imagine um juiz de primeiro grau que se depara com uma organização criminosa estruturada de réus poderosos, aqueles réus que têm acesso a tudo. Ele vai pensar 10 vezes, 20 vezes antes de decretar a prisão de um grande executivo, de um cara que está entre os 100 mais ricos do Brasil, quando ele se depara com esse dispositivo. Ele vai falar, bom, esse réu aqui que eu vou mandar prender, com base em provas, com base em requisitos legais, ele vai questionar isso em 4 instâncias judiciais. Ele vai questionar... Só um parêntese, procurador, é bom deixar claro que ele vai pensar 10 vezes, 20 vezes, depois de ver que, pelas provas, que o sujeito deve ser preso. Mesmo sabendo que ele tem que ser preso. Com base na análise das provas, ele ainda fica pensando se vale a pena decretar aquela prisão. Exatamente. Vamos citar vamos trazer mais concretude para esse fato. Vamos dizer que numa investigação do Ministério Público se descobre uma organização criminosa que está fraudando hoje licitações públicas e desviando valores para o exterior. Requisitos clássicos para prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal e para cessar as condutas criminosas. Esse mesmo juiz ele vai ficar
mesmo presentes exequidos, ele vai ficar pensando, puxa, mas talvez o desembargador no tribunal X entenda diferente, ou talvez o ministro do relator no STJ, para o qual for distribuído das dezenas de habeas corpus que serão interpostos ao longo desse processo, entenda de forma diferente. E aí, o que é salutar para o direito, que é o debate, a divergência jurídica, se torna criminógeno, pode ensejar a responsabilização de funcionários públicos. Isso é terrível, né? Repare também um outro ponto que é muito interessante, que dá uma desequilibrada na ordem das coisas. E é interessante aqui a gente levar em consideração que, quando se fala em direito penal, em direito criminal, a gente tem sempre duas garantias em jogo. A garantia do réu, do investigado, que é muito importante, ele tem seus direitos constitucionais garantidos, mas a gente não pode esquecer a garantia da sociedade, que é aquela que é afetada pelos crimes que esse investigado pratica, né? Então, veja que a lei de abuso, como ela colocou, incorre na mesma pena de até 4 anos de prisão a autoridade judiciária, o juiz, que dentro de um prazo razoável deixar de relaxar prisão manifestamente ilegal. É pena ele deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Agora eu pergunto, consta na lei também a pena daquele que não decreta quando ela deveria ter sido decretada? Não. Ou seja, há uma situação de conforto para eventuais julgadores que queiram ser lenientes, às vezes, ou a menos, vamos colocar aqui a expressão a menos com grandes criminosos, o que não existe em relação àqueles que são libertários, aqueles que não decretam a prisão mesmo presente os requisitos legais. Então, a lei de abuso, ela traz essa dinâmica que é preocupante e que, no meu ponto de vista aqui, ofende a Constituição em vários dispositivos. Tem um outro ponto só sobre ela que eu queria destacar. Quando a gente fala de crimes de colarinho branco, e esse é um dos motivos pelo qual ainda reina a impunidade nesse universo no Brasil, diminuiu, mas ainda reina a impunidade nesse universo no Brasil, eles são crimes que não são crimes de prisão em flagrante, né? Como é no tráfico, como é no roubo, que o policial vai lá e aborda um veículo e encontra droga no veículo e aí o indivíduo já sai preso dali. São crimes que demandam investigações extensivas, complexas, duradouras. Pois bem, veja o artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade. É crime estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Poxa, o que é injustificadamente? Quem vai decidir o que é justificado ou não? Se eu quero fazer uma diligência adicional e daí amanhã ou depois um outro juiz entende que essa diligência era desnecessária, ele vai entender que a minha investigação era injustificada, então eu terei praticado um crime. Então, o que essa lei fez em vários dispositivos foi colocar uma corda no pescoço daqueles agentes públicos que fazem o que deve ser feito, que é exercer as suas atribuições constitucionais e legais de acordo com o que a sociedade precisa, de acordo com o que lhe foi outorgado pelas leis e pela Constituição. Essas leis assim redigidas, no mínimo, elas dão uma margem protetiva aos criminosos, né? Quando realmente não os blindam de uma maneira mais escancarada. E aí voltamos então para o esvaziamento do pacote anticrime. Houve a aprovação pelo Congresso Nacional desses 3 itens, né, para os quais eu chamei muita atenção naquela ocasião e venho detalhando em todo o meu trabalho, que foi justamente a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva e a criação da figura do juiz de garantias. Vamos falar então do juiz de garantias, que também tem esse nome pomposo, gostaria que o senhor comentasse isso, e que faz com que o juiz da fase de investigação não seja o mesmo, quer dizer, tenha de passar ali o processo para o juiz de instrução e julgamento, que é aquele que vai sentenciar o réu. Em que isso atrapalha? Por que o senhor considera, como no título do seu artigo, que o juiz de garantias pode acabar garantindo a impunidade? Bom, um primeiro ponto essencial sobre essa introdução do juiz de garantias no Brasil diz respeito à ausência de estudos que demonstrassem que isso seria seria adequado para a realidade brasileira. Na verdade, a lei foi aprovada ignorando estudos em sentido ao contrário. Essa lei não é uma lei nova, não é uma criação de hoje. Ela foi já submetida a estudos pelo CNJ, né,
há anos atrás, e o CNJ fez um levantamento no Brasil de quais seriam os impactos da criação do juiz de garantias no Brasil, da sua introdução no direito brasileiro, considerando a estrutura do sistema judiciário brasileiro. E as conclusões a que o CNJ chegou foram justamente no sentido de que aquilo ensejaria uma demora excessiva dos prazos, porque não existe, a maioria das varas, dos comarcas, elas detêm apenas um juiz criminal. Então, seria necessário dobrar a estrutura para que houvesse o juiz de garantia. E isso não só demandaria a contratação de muitos juízes, ou demandaria a contratação de muitos juízes, o que não é possível de um dia para a noite, tampouco talvez seja possível do ponto de vista orçamentário, ou faria com que esses processos demorassem 2, 3, 4 vezes mais do que eles costumam demorar. O equívoco da criação dessa figura também, no meu ponto de vista, é que a criação da figura do juiz de garantias parte de um pressuposto de que o juiz que acompanha a investigação, ele se torna suspeito para julgar o processo. Exatamente. O que não existe na prática. Nenhum juiz acorda de manhã e fala: oba, hoje eu vou condenar fulano, beltrano, ciclano. Eles não sentem prazer em condenar. Eles exercem as suas atividades. E quando há provas, eles condenam. Simples assim. Quando não há, eles negam, absolvem. Então, não existe essa presunção de suspeição, essa presunção que existe implicitamente para que se crie o juiz de garantias. Ela é algo que está deslocado da realidade, né? E um terceiro ponto, talvez, que merece destaque, no que tange o juiz de garantias, diz respeito à ausência dessa figura, assim, em boa parte dos locais onde a lei funciona, né? Então, não se fez um estudo adequado dessa introjeção da figura do juiz de garantias no direito brasileiro. Existem determinados países onde existe a figura similar a essa de juiz de garantias no Brasil. Mas lá o sistema é completamente diferente. Países que foram utilizados como paradigma para a defesa da figura do juiz de garantias no Brasil, na verdade, a carreira de magistrado e de promotor é única, onde só se opta por uma ou outra atuação. Então, a importação ela foi feita de uma forma assodada, no meu ponto de vista, sem que houvesse estrutura para tanto é que o Supremo precisou decretar um prazo, uma vacância judicial, né? O que é uma particularmente inusitado. Para isso, do contrário, haveria um cenário de grande impunidade. E tem ali também, do ponto de vista político, um político associado a esse universo criminal, também uma grande antipatia de políticos investigados em relação ao juiz que comanda a fase de investigação. Então, eles também têm uma esperança de que os casos deles passem para um outro juiz mais brando, assim como também querem que o caso atrase o máximo possível. Então, a partir do momento que um segundo juiz vai assumir aquilo, ele vai precisar se inteirar de todas as fases anteriores do processo, o que aconteceu, quem é culpado, quem não é, de acordo ali com a leitura dele das provas, e tudo isso dá para ele uma perspectiva de melhora ou dá para ele uma perspectiva de um prazo maior para a condenação, né, que normalmente é o interesse desse pessoal. Então, é mais um obstáculo no combate à corrupção. E teve também, procurador, a restrição, dentro desse pacote, a prisão preventiva. E essa tem vários detalhes técnicos, não sei nem se vai dar para a gente abordar todos, mas foi incluída ali de que a prisão preventiva depende agora de prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aí houve a argumentação de que, isso talvez funcione mais para os crimes violentos, porque aí, se o criminoso ficar em liberdade, ele pode cometer atos violentos, mas para o corrupto, de repente, pode não ser aplicado. Então, é outra forma de os políticos se blindarem, porque eles dizem, normalmente quando eles são pegos ou quando eles estão sendo investigados, eles dizem: eu estou colaborando aqui com a justiça, estou totalmente à disposição das autoridades, por que vai me prender? Normalmente é isso que eles dizem, como quem não oferece perigo nenhum solto. Só que a gente sabe que político corrupto solto pode
atrapalhar a investigação, coagir testemunha, destruir prova, fugir. Existem todos esses riscos. Então, como é que o senhor viu essa aprovação da restrição à prisão preventiva? Olha, foi mais um dispositivo ali, que foi mais algumas palavras que foram introduzidas no trâmite legislativo no projeto anticrime que nos causam perplexidade, né? Assim, talvez muito ficará ou dependerá da esfera da interpretação, né? Mas mais uma vez são dispositivos que trazem uma situação de certo conforto para criminosos de colarinho branco em detrimento daqueles criminosos que praticam às vezes crimes individuais, né? Então é muito preocupante. Mas enfim, a gente vai depender. E veja aqui, me permita aqui uma divagação. Claro. Se você analisa as duas questões em conjunto, as duas últimas que a gente estava analisando, se de um lado existe uma vedação de decretação de prisão em determinadas circunstâncias com normas abertas, palavras que dão margem a interpretações bastante diferentes, e de um outro existe a lei de abuso criminaliza determinadas condutas, isso acaba gerando uma engrenagem de travamento daqueles que querem ou que arriscam, porque o cenário agora é de risco, de investigar, processar e julgar criminosos de colarinho branco. De um lado, se arrocha as hipóteses legais ou se trazem uma série de palavras abertas com margens de interpretação diferentes, e de outro se fala que a prisão ilegal é crime, né? Então, são coisas que atuam em conjunto. Então, de tudo que a gente falou hoje, a gente fala, restrição da prisão em segunda instância, diminui o incentivo para colaboradores. 2, restrição das hipóteses de prisão ou, quando muito, introjeção de palavras de conteúdo muito aberto, que possibilitam interpretação por A e por B, elásticas. E 3, dispositivos legais que criminalizam determinada atividade de interpretação da norma ou de aplicação da norma. Tudo isso funcionando de forma concatenada acaba trazendo um baita retrocesso para o nosso sistema anticorrupção brasileiro. E um retrocesso que certamente não trará vantagem alguma para o contribuinte, trará talvez vantagem para aqueles que desviam. Certo, procurador. Aliás, tem mais um item dentro aqui dessa restrição à prisão preventiva, que se fala que, caso seja inviável aplicar medidas alternativas, a justificativa deve ser fundamentada de forma individualizada e, caso um investigado esteja preso, esse que é o ponto que eu queria chegar, o inquérito sobre ele só poderá ser prorrogado uma única vez por 15 dias. Isso tudo vem em decorrência de toda aquela insatisfação de boa parte da classe política também, com a longevidade das prisões preventivas. E muitas vezes, procurador, não há esquemas de corrupção e de lavagem de dinheiro que são altamente complexos e que demandam um certo tempo maior de investigação, e sendo o político, por exemplo, ou o empresário mesmo, muito poderoso, a liberdade dele não coloca em risco essa investigação de um esquema altamente complexo, principalmente hoje, com o mundo globalizado, com toda a tecnologia, o dinheiro vai para fora, volta, passa por doleiro. Então, quer dizer, quando você tem uma limitação para investigar e o político tem todo um leque de mecanismos para roubar e para se safar, fica complicada a situação, né? Sem dúvida. Volto a destacar, criminosos de colarinho branco são criminosos profissionais. E para o desempenho, eles fazem da atividade ilícita o seu ganha-pão. E não é uma questão de prazer, eles não sentem prazer no crime, ou talvez alguns sintam, mas enfim, eles fazem da atividade criminosa a sua fonte de lucro e enriquecimento ilícito. Portanto, com o passar do tempo, quando eles vão tendo mais poder aquisitivo e mais influência, eles passam a contratar outros profissionais especializados na prática desses ilícitos, os chamados operadores financeiros, que nada mais são do que lavadores profissionais de dinheiro. Esses, por sua vez, existem nichos de lavadores de dinheiro, cada um especializado numa atividade. Então, o que você faz? O que uma grande organização criminosa que desvia recursos do orçamento público faz? Ela intercala a atuação de dezenas, quando não centenas de pessoas, de modo que a investigação ela se torna muito mais difícil
muito mais custosa e muito mais complexa. Logo, o tempo é natural para que é necessário, é imprescindível para que você consiga entender essas organizações criminosas atuando. Aí, considerando isso e considerando lá o dispositivo de que é crime estender injustificadamente a apuração criminal, a questão que fica para o agente público, que mesmo assim fala, não é injustificadamente, é complexo, eu preciso ir além aqui. Mas ele vai ficar numa situação de exposição, porque pode ser que um outro agente público entenda, não, olha aqui, foi injustificado, deveria ter encerrado essa investigação em 3 meses e não em 1 ano. Então, cria insegurança, cria um cenário de desconforto para quem aplica a lei. Certo, Um ponto interessante, desculpa, só Nada. um outro adendo sobre prisão preventiva ainda, que não só sobre prisão preventiva, mas foram introjeções na lei, no pacote anticrime, né, que acabam por burocratizar de uma forma exacerbada a persecução criminal, né, o processamento de crimes. Uma delas, que diz respeito à prisão preventiva, fala lá que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias. Invariavelmente. Ou seja, num cenário onde existem poucos juízes, eles vão precisar revisitar suas decisões, mesmo diante da ausência de fatos novos que justifiquem a soltura do réu, eles vão precisar revisitar a cada 90 dias. Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque todos os réus investigados têm acesso à defesa privada ou à defensoria pública e a qualquer momento eles podem interpor um habeas corpus se houver um motivo para sua soltura. Então, por que ficar criando um gatilho de revisitar o que já foi feito a cada 90 dias se não mudou a situação original que demandou a decretação da prisão? Não faz sentido, só burocratiza. Um outro ponto que foi inserido na lei anticrime, que abstratamente parece muito legal, e de fato é um cenário ideal, que é aquela questão, aquele capítulo todo da cadeia de custódia, do exame de corpo de delito, cadeia de custódias e perícias em geral. Qual a sensação que eu tenho ao ler aquilo? Eu tenho a sensação de que eu estou lendo o trabalho de excelência que é feito em seriados americanos de forensics, de perícia. Eu consigo ver ali aqueles peritos com sacolas adequadas para cada evidência, coletando materiais e fazendo a perícia, cada um com um lacre, cada um com... Isso não é a realidade do Brasil. Todas as exigências que foram colocadas nesse capítulo, os artigos 158 do CPP, eles trazem um ônus para a perícia que está, assim, umas 10 casas à frente do que a estrutura das polícias científicas no Brasil possuem. Então, talvez aquele capítulo ele fosse muito bom como um manual de boas práticas, e, de fato, ali, o quanto mais se seguir ali, melhor. Mas quando você começa a exigir que determinadas medidas como... deixa eu citar por exemplo. Olha só que interessante. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do crime com procedimentos policiais ou periciais. Aí, mais à frente, ele fala que todos os vestígios devem ser coletados em recipientes adequados, todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e uma série de coisas. Essa não é a realidade do Brasil. Isso aqui, para criminosos de colarinho branco, vai ensejar o quê? Alegações de nulidade. Processos vão ser anulados porque a polícia científica não conseguiu atender todos os requisitos que foram ali fixados. Então, a gente tem que tomar cuidado com 2 questões. A estrutura, por exemplo, o Brasil não tinha estrutura para o juiz de garantias, como não tem estrutura para uma polícia científica como essa que eles exigem ali, e a pretensão, aonde se quer chegar, né? Eu acho difícil que alguém não tenha refletido que essas exigências que foram inseridas no pacote anticrime não são condizentes com a nossa realidade, com a nossa estrutura. Então, se alguém refletiu e chegou a essa conclusão, e assim mesmo o dispositivo foi inserido, eu acho que a intenção pode ter sido outra. Exatamente, procurador. E aqui, caminhando para o final da nossa entrevista, tem 2 temas que eu quero tratar ainda. Primeiro é o seguinte, se a gente for resumir essa entrevista, começamos falando dos resultados da Lava Jato, até do dinheiro recuperado, da devolução
para as empresas, Tata, para a Petrobras, para a subsidiária Transpetro. Depois falamos de vários obstáculos, várias pedras que foram colocadas no caminho. E qual é a situação agora? Muita gente pergunta, a Lava Jato morreu? A Lava Jato respira por aparelhos? A Lava Jato continua avançando com obstáculos? Esses obstáculos são cada vez maiores? Então, qual é a situação hoje da Lava Jato? Olha, Felipe, falo aqui porque vivo isso já há 6 anos, né? Na Lava Jato em Curitiba, todas as pessoas aqui que participam da operação, não só no Ministério Público, como na Polícia, na Receita Federal e em vários outros órgãos, são pessoas que se dedicam e investem seu tempo, investem seus esforços buscando fazer o melhor em termos de investigação, o melhor em termos de denúncia, processamento, recuperação de ativos e por aí vai. Mas nós, como servidores públicos que somos, estamos limitados pelas regras do sistema, né? Então, a cada obstáculo que se coloca à investigação e à persecução, a gente busca alternativas dentro da lei que possam transpor esse obstáculo. Não pode prender em segunda instância. Então, vamos tentar aqui acelerar as alegações, acelerar o processo para que sejam julgados antes, etc. e tal. Os casos de corrupção agora associados ao chamado Caixa 2, é outra terminologia que serve para a impunidade. Saem da Justiça Federal e vão para a Justiça Eleitoral. O que a gente busca fazer? Entrar em contato com os colegas na Justiça Eleitoral, trazer um contexto do caso. Enfim, é uma eterna tentativa de trazer eficiência, de trazer justiça no processamento e investigação desses fatos. É verdade que muito do que a gente vai conseguir fazer, ou do que o sistema vai permitir que seja feito, vai depender da interpretação que vem sendo dada pelo Supremo a uma série de dispositivos, das leis que vêm sendo aprovadas ou não aprovadas pelo Congresso, mas o que posso dizer é que nós buscamos aqui, dentro das normas, fazer tudo o que é possível para ressarcir os danos que foram causados, responsabilizar aqueles em relação aos quais a prova da prática de crimes graves como corrupção e lavagem de dinheiro. Certo, procurador, eu não posso deixar de tocar num assunto, sem querer, logicamente, cobrar do senhor opiniões políticas, mas do ponto de vista técnico, que nós estamos gravando essa entrevista numa sexta-feira, 22 de maio de 2020, em que existe uma grande expectativa, principalmente na internet, com a divulgação pelo ministro do STF, Celso de Mello, do vídeo de uma reunião ministerial citada pelo Sérgio Moro quando deixou o governo, que comprovaria, segundo o agora ex-ministro, a tentativa do presidente da República de interferir na Polícia Federal para proteger a sua família, para blindar a sua família, para traduzir aqui para o português mais claro, do ponto de vista do Moro. Então, existe uma grande expectativa a respeito disso. Eu pergunto, como procurador, claro que atua na Lava Jato, o Sérgio Moro falou que sempre houve uma preocupação com esse tipo de interferência na operação. Então, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é a relação do Ministério Público com a Polícia Federal numa investigação e qual é o grau de preocupação que existe em relação a essas interferências políticas, em relação a uma investigação que possa ter o responsável por ela trocado, por exemplo, em razão de um interesse do político de se blindar. Quais são as maneiras que os políticos podem ter com essa infiltração no sistema para acabar acobertando seus próprios crimes? Qual é a sua análise a respeito disso? Pronto. Bom, um primeiro ponto essencial para que existam investigações de crime de colarinho branco, para que a corrupção possa ser investigada, processada e julgada, é necessário que os agentes públicos que estão responsáveis por essas atividades tenham 1, independência, 2, estrutura e 3, segurança para que façam essas atividades. Se você retira qualquer desses componentes dessa equação, você retira a própria possibilidade das investigações evoluírem e chegarem a um bom termo. E isso pode acontecer em várias instituições, né? Isso não deveria, mas pode potencialmente acontecer com interferências indevidas em várias investigações, em várias instituições. Na medida em que a Força Tarefa Lava Jato chegou aonde chegou, revelou o que revelou, processou, recuperou dinheiro público, enfim, é o que é, isso só aconteceu porque o Ministério Público, a Receita, a Polícia trabalharam de forma integrada, trabalharam com confiança uns nos outros e trabalharam com independência.
Se houvesse uma dessas instituições que tivesse sem a estrutura, sem a independência devida, muito provavelmente o trabalho não teria sido o que foi. Então, é muito preocupante e deve ser monitorado, deve ser evitado, isso não deve acontecer, que instituições tenham a sua independência questionada. Elas devem ser pautadas pela atuação legal e não por critérios políticos. E, assim, se a gente for ver, qualquer interferência pode ser prejudicial. Imagine que, a partir de um determinado momento, se decida, não, grandes investigações como a Lava Jato, vamos fazer um rodízio dos agentes públicos a cada 2 meses. Isso seria a mesma coisa que acabar com a operação, porque ninguém em 2 meses consegue se inteirar das investigações complexas que são conduzidas. Então, pequenas mudanças, às vezes não muito perceptíveis, no sentido de uma influência, no sentido de faça isso ou faça aquilo, simples mudanças estruturais podem ensejar um efeito terrível no combate à corrupção. Então, no meu ponto de vista, é importante que seja averiguado tudo que foi revelado pelo ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Posso dizer, dos anos que trabalhei com ele, ele é um profissional técnico, um profissional, um juiz dos melhores que eu conheci, tecnicamente preparado, com um amplo conhecimento e dedicação. Então, as alegações dele devem ser investigadas, devem ser apuradas e as medidas, logicamente, não estão na minha esfera de decisão, mas cabe à população brasileira, à imprensa, a todos nós acompanharmos tudo isso. Certo. Procurador, última pergunta, só para encerrar. Em que medida a pandemia de coronavírus atrapalha os trabalhos dos procuradores, do Ministério da Lava Jato, da própria Polícia Federal? Tem muito trabalho que é trabalho de inteligência, que é trabalho feito no computador, que é juntar quebra-cabeça, como o senhor estava falando, mas em termos de operações de campo, a pandemia acabou atrapalhando de alguma forma? Como? Olha, Felipe, dificultou bastante no momento inicial. A gente tem buscado contornar as dificuldades inerentes do home office, mas cito alguns exemplos. Desde março, não houve audiências judiciais realizadas no curso dos processos da Lava Jato. Então, aqui a gente já está caminhando para 3 meses sem que a marcha processual, né, das penais tenha evoluído. Eu sei que a Justiça já está trabalhando para viabilizar, a Justiça Federal aqui em Curitiba está trabalhando para viabilizar audiências por videoconferência, mas até o momento isso foi algo que já travou e prejudica, né, naturalmente, os trabalhos. As investigações da operação, elas demandam a consulta a áreas de bases de dados. Quando a gente faz o acesso a essas bases de dados de forma remota, um simples delay de 10 segundos na realização de uma pesquisa já é algo que atrapalha, né, a dinâmica das investigações. A gente tem buscado contornar essas dificuldades operacionais da melhor forma possível e muito já foi feito e, em alguns pontos, até aprimorado com esse trabalho da pandemia. Então, reuniões que outrora eram feitas de forma presencial, demandando deslocamento para um estado para o outro, hoje são feitas por videoconferência e tem funcionado bem. Então, a gente perdeu em alguns pontos eficiência, mas ganhamos em outros, né? Então, a questão o cenário está posto, a gente deve lidar com a seriedade que o problema exige, sem, naturalmente, tentando minimizar todas as perdas que decorrem do trabalho em home office, né? Maravilha. Eu conversei com o procurador Roberson Pozzobon. Foi um prazer enorme, integrante da Lava Jato em Curitiba, que pôde detalhar aí todos esses obstáculos e também a situação da Lava Jato ontem e hoje. Muito obrigado por essa entrevista a mim, ao antagonista, e o senhor é sempre bem-vindo, procurador. Bom trabalho. Poxa, eu aqui agradeço, Felipe. Foi um prazer participar e conte comigo aqui sempre que for necessário. Muito obrigado. Maravilha, um abraço. Tchau, tchau.